A mídia tentou derrubar Flávio, mas a base patriota não abandonou. É isso que os números reais estão mostrando e que a Rede Globo, a Folha de São Paulo, a revista Piauí e o Interceptor Sincep Brasil não têm coragem de contar. Por quê? Por que contar que Flávio ainda está de pé depois de tudo que eles jogaram contra ele nos últimos 30 dias seria admitir que a operação de destruição que coordenaram não funcionou como planejaram? Pensa no que foi jogado contra Flávio em menos de um mês. O Interceptor Sincep publicando áudio de conversa privada. A Globo rodando em loop por semanas. A Folha de São Paulo com manchete atrás de manchete tentando criar a percepção de que a candidatura havia acabado. E a mídia inteira celebrando queda de 4 pontos nas pesquisas como se fosse o fim do projeto conservador no Brasil. 4 pontos. Quando Lula tinha 52% de desaprovação. Quando a base patriota estava mais unida do que em qualquer momento desde a prisão do Bolsonaro. E quando o patriota brasileiro de bem estava mais indignado com o sistema do que nunca. A mídia jogou tudo o que tinha. E Flávio continua de pé. A base patriota não abandonou. E os números que a mídia não quer que você veja mostram que em segundo turno Flávio ainda compete de igual para igual com Lula num país onde mais da metade reprova o presidente. Eu preciso te mostrar o que a mídia está escondendo sobre a real situação de Flávio, por que a operação de destruição não funcionou como planejada, o que a base patriota mostrou ao Brasil inteiro ao não abandonar o candidato conservador no momento mais difícil. E por que outubro vai ser muito diferente do que a Globo está tentando fazer o Brasil acreditar? Fica comigo. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de qual cidade você está assistindo isso agora e que horas são aí onde você está. Esse canal chega em cantos do Brasil que eu nem imagino e eu sempre fico curioso para saber de onde vem esse pessoal que acompanha de perto. Agora, feito isso, então vamos continuar. Para entender o que a mídia está escondendo, você precisa entender como a operação de destruição de Flávio foi coordenada. Não foi coincidência. Não foi jornalismo independente descobrindo informação relevante ao acaso. Foi operação coordenada entre o Interceptor Sincep Brasil, que tem ligação histórica com a esquerda internacional, a Rede Globo que há décadas usa o poder televisivo para influenciar a eleição no Brasil, e o Partido dos Trabalhadores que forneceu o enquadramento de Bolso Master para transformar o escândalo do Banco Master num problema exclusivo do conservadorismo. A sequência foi calculada. O áudio de Flávio Convorcaro foi publicado no momento de maior vulnerabilidade da candidatura. Com o escândalo do Dark Horse planejado para maximizar dano antes das pesquisas de junho. E com a mídia toda cobrindo em loop para criar a percepção de colapso que a realidade não sustentava. O resultado? 4 pontos de queda no Datafolha. Em pesquisa feita durante a semana mais pesada disponível. Com a mídia inteira em operação de destruição. É isso que a operação coordenada mais cara disponível no jornalismo brasileiro conseguiu fazer. 4 pontos. Quando Lula tinha 52% de desaprovação e a base patriota estava furiosa com a perseguição que o sistema estava impondo à família Bolsonaro. A pergunta que a Rede Globo não vai fazer no Jornal Nacional é por que a queda foi tão pequena diante de tudo que foi jogado contra Flávio. A resposta é a que os patriotas já sabem. A base não abandona. O conservador brasileiro que decidiu votar em Bolsonaro por valores não muda de posição porque o Interceptor Sincep publicou áudio de conversa privada. Não muda porque a Folha de São Paulo abriu manchete. Não muda porque assessor de comunicação da esquerda coordenou operação de destruição. Muda quando a sua vida melhora de verdade com o projeto que está no poder. E com um Lula com 52% de desaprovação e a vida que não melhorou como foi prometido, a base patriota não tem para onde ir que não seja continuar apoiando o candidato conservador que foi atacado pelo mesmo sistema que defende quem reprovam. Agora preciso te mostrar o que os números reais dizem sobre a situação de Flávio e por que outubro ainda está em aberto apesar de tudo que a mídia jogou. Porque é aí que a história vai além da narrativa de destruição e entra na realidade eleitoral que a Globo não quer que você veja. O segundo turno entre Flávio e Lula está empatado tecnicamente nas pesquisas mais recentes disponíveis.
É isso que a mídia deixou nas entrelinhas enquanto gritava manchete de colapso da candidatura. Empatado tecnicamente. Num momento em que Flávio estava enfrentando a semana mais difícil disponível desde o lançamento da candidatura em dezembro de 2025. Com o áudio de Vorcaro circulando. Com a mídia em operação máxima. Com o sistema todo contra. E o segundo turno está empatado. Porque o brasileiro que não é da base patriota, mas que está com Lula com 52% de desaprovação, que foi ao mercado e pagou mais do que pagava antes, que tem filho que não consegue emprego na faixa do que estudou, que vê o PIX sendo ameaçado pelos americanos enquanto o presidente chama o adversário de imbecil em vez de negociar, esse brasileiro não está no lado da mídia que celebra a queda de 4 pontos de Flávio. Está no silêncio do indeciso que vai decidir na última semana antes do primeiro turno de outubro. A base patriota tem um poder que a mídia subestima sistematicamente. O poder da mobilização orgânica. O patriota brasileiro não espera que a Rede Globo diga para votar em quem votar. Não espera que o Jornal Nacional valide a candidatura que escolheu. Faz a própria pesquisa. Conversa com a família. Compartilha nos grupos. E vai às urnas com a determinação de quem sabe que está lutando por algo maior do que política de curto prazo. Está lutando pelos valores que acredita para o Brasil que quer para os filhos. Essa determinação é o que os analistas da Globo não conseguem medir nas pesquisas de intenção de voto que fazem. Por que pesquisa mede intenção declarada? Não mede a intensidade da convicção com que o eleitor vai às urnas. E o eleitor patriota que vai às urnas com a memória de cada perseguição da família Bolsonaro vai com a intensidade de convicção que o eleitor indeciso que eventualmente vai para Flávio em segundo turno não vai conseguir replicar. E é essa diferença de intensidade que a mídia não vai contar porque não convém a narrativa de colapso que tentam construir. Pensa no patriota de Minas Gerais que está assistindo esse vídeo agora. Que nos últimos 30 dias viu o Interceptor Sinsepimp publicar áudio. Viu a Globo cobrir em loop. Viu o Partido dos Trabalhadores criar o Bolso Master. E continuou apoiando Flávio. Porque entende que o que foi jogado contra o candidato não é jornalismo. É a operação política do sistema que tem medo de outubro. Esse patriota vai compartilhar esse vídeo agora com a família, com os amigos do grupo e com o vizinho que ainda está indeciso. E vai chegar mais perto do número que a mídia não quer que chegue. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora. Não sai do vídeo, é rápido e faz diferença real. Compartilha com todo patriota que você conhece que está desanimado pela cobertura da mídia e que precisa saber que a base patriota não abandonou e que outubro ainda está em aberto. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque quando as pesquisas de junho saírem com o impacto real de tudo o que aconteceu, esse canal vai estar aqui com a análise sem filtro da mídia antes de todo mundo. Me conta aqui nos comentários. Você abandonou Flávio depois de tudo que a mídia jogou contra ele? Ou continua firme como a maioria da base patriota que não se dobra para a operação de destruição coordenada? Quero ler o que você pensa. O pessoal de Minas Gerais que acompanha esse canal em peso vai ter muito a dizer aqui. Olha, esse canal não tem patrocinador de partido, não tem corporação por trás, não tem grupo econômico financiando. O que mantém esse trabalho vivo é você curtindo, comentando e indicando para quem precisa ver. Se esse conteúdo fez sentido, contribua com um Pix de qualquer valor. A chave Pix está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se neste momento não puder contribuir financeiramente, deixa o like, comenta e compartilha. E por falar no próximo capítulo, enquanto a mídia tentava derrubar Flávio e a base patriota não abandonava, o pai estava com soluço voltando e a defesa preparando o pedido de prorrogação da domiciliar. Com 16 dias para a decisão mais importante antes das convenções de agosto. O que vai acontecer em 25 de junho? E o que o sistema vai fazer quando o pai do candidato precisar de decisão de quem tem 8 viagens documentadas em jatos do banqueiro investigado? Essa análise está no próximo vídeo. Não deixe essa história pela metade. Existe um dado que a mídia está completamente ignorando e que os patriotas brasileiros precisam saber antes que a narrativa de colapso se instale definitivamente.
O candidato conservador que estava empatado com Lula nas pesquisas de segundo turno mesmo depois da semana mais difícil disponível desde o lançamento da candidatura está em posição muito melhor do que estava o Partido dos Trabalhadores antes de 2018 quando Lula foi preso e Haddad entrou como substituto. Haddad entrou sem nome, sem candidatura construída e sem base mobilizada e chegou a 45% no segundo turno. Flávio está de pé depois de semana de operação de destruição coordenada com a base patriota intacta e com o segundo turno empatado. A situação não é confortável. Não é o cenário ideal. Mas é muito melhor do que a mídia quer que você acredite. E o patriota que entende esse dado não vai ao desespero que a Globo está tentando induzir. Vai ao trabalho de mobilização que é o que realmente decide a eleição. Um voto de cada vez. Um patriota de cada vez. Um compartilhamento de cada vez. Até outubro. A base patriota que não abandonou Flávio nos 30 dias mais difíceis disponíveis desde o lançamento da candidatura demonstrou ao Brasil inteiro que os analistas da grande mídia nunca vão conseguir medir numa pesquisa de intenção de voto. Demonstrou que convicção baseada em valores não se rende à operação de destruição coordenada por sistema político que usa o jornalismo como instrumento de poder. Demonstrou que o brasileiro de bem que vota por princípios não troca de candidato porque o Interceptor Sinsepinpinte publicou o áudio. E demonstrou que outubro vai ser disputado com a intensidade de quem sabe que é a última chance disponível de mudar o Brasil de forma que o sistema não consiga reverter depois. Guarda esse canal. Ativa o sininho. Compartilha. E volta sempre porque esse canal vai estar aqui até outubro sem o filtro da mídia que mente e sem o patrocínio de quem não quer que você saiba a verdade. E tem uma última perspectiva que fecha esse vídeo com a clareza que o patriota de bem merece. A mídia brasileira gasta fortunas tentando derrubar candidatos conservadores desde que Bolsonaro surgiu como fenômeno político em 2018. Em 2018, a mídia inteira contra Bolsonaro e ele ganhou. Em 2022, a mídia inteira contra Bolsonaro e ele quase ganhou. Em 2026, a mídia inteira contra Flávio e o segundo turno está empatado depois da semana mais difícil disponível. O padrão é consistente. A operação de destruição da mídia contra o candidato conservador não consegue o que quer porque o patriota brasileiro que vota por valores não se deixa influenciar por quem mente sistematicamente há décadas. O patriota brasileiro aprendeu a não acreditar na Rede Globo. A não acreditar na Folha de São Paulo. A não acreditar no Interceptor Sinsepinpinte Brasil. E a buscar a verdade nos canais que falam sem filtro, sem patrocinador e sem agenda contra o projeto conservador. Como esse canal. Que vai estar aqui todos os dias até outubro dizendo que a mídia não tem coragem de dizer. Para você e para cada patriota que você vai compartilhar esse vídeo agora. O Brasil conservador que quer Deus, família e liberdade não vai desistir porque o Interceptor Sinsepinpinte publicou o áudio. Não vai desistir porque a Globo abriu manchete. Não vai desistir porque o Partido dos Trabalhadores criou o Bolso Master para tentar colocar o Banco Master como problema exclusivo de quem defende os valores que a maioria dos brasileiros de bem quer ver no governo. Vai às urnas em outubro com a determinação de quem passou 2026 inteiro assistindo ao sistema fazer tudo o que pôde para impedir que a voz do Brasil honesto chegue ao poder. E quando outubro chegar esse canal vai estar aqui para cada capítulo final dessa história. Sem filtro. Sem patrocinador. E sem medo do sistema que prefere que você não saiba a verdade.